Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre a importância das ações de graças. Roda a vinheta. Estamos aqui novamente, pessoal. Uma alegria estar com vocês, eu e o Luiz Henrique, para conversar um pouquinho sobre ação de graças. Nós tivemos agora, na semana passada, quando esse podcast está indo ao ar, já é semana passada, o Dia de Ação de Graças. Sim. Nós tivemos na quinta-feira aqui na nossa igreja um culto de ação de graças e algo que não era tão comum na nossa cultura e me parece que tem se tornado um pouco mais comum, sobretudo em igrejas reformadas, é a comemoração de ação de graças, de culto de ação de graças e do dia de ação de graças, certo? Você comemorava a ação de graças antes, Luiz? Ou já tinha participado de culto de ação de graças antes? Não. Nunca comemorei antes de começar a vir na igreja presbiteriana, né? Realmente, eu acho que é isso que você falou, né, Estevão? Porque o que eu tinha visto em questão de ação de graças, desse dia em específico, né, que é o dia 27, né, de novembro, Sim. é que é algo muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assistindo filmes, séries, essas coisas assim, eu sempre vi que era um feriado, né, uma data muito importante para os americanos. Mas não, eu achei até curioso, né, quando eu comecei a frequentar aqui, eu falei, mas beleza, mas dia de ação de graças, aí eu fui ver que era o mesmo dia, aí tem a Black Friday, né, no dia seguinte e tal, aí fui pesquisar um pouco sobre isso e vi que realmente me parece algo aí mais das igrejas reformadas mesmo, né? Eu peguei aqui um pouco do histórico do Dia de Ação de Graças. Tá. Eu acho interessante porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que isso é uma coisa americana, um costume americano, e que a gente está importando uma coisa que não é da nossa cultura. Certo. Bom, disse isso o brasileiro que importou Halloween, que importou Dia dos Namorados, que importou um monte de coisa, né? Sim. E que quando o Brasil cria alguma comemoração é coisa do tipo carnaval. Então, é complicado. A gente tá sem moral. A gente tá sem moral para criticar os feriados e as comemorações dos outros. Sim. Mas, resumidamente, Luiz, eu cito aqui, pra gente começar, eu quero citar duas coisas interessantes. Primeiro, um artigo do reverendo Hermes Steinmeier, um dos meus grandes mestres, falando sobre o Dia de Ação de Graças. Só dando um breve histórico sobre esse dia, mas você encontra isso em outros livros da história cristã, né, que fala do Dia de Ação de Graças e menciona isso, porque faz parte também da Constituição do Estado americano, dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos. Legal. E depois eu quero ligar isso com um artigo publicado na CNN falando sobre o Dia de Ação de Graças, que eu olhei para fazer esse podcast aqui, que eu achei interessante para a gente ver um pouco do contraste disso. Certo. Mas vamos lá. Certo. O Dia de Ação de Graças tem origem e remete à chegada dos peregrinos ingleses na Nova Inglaterra, Estados Unidos, no ano de 1621. Lembre-se que houve perseguição no Estado inglês aos puritanos, isso antes mesmo da Confissão de Fé de Westminster ter sido formulada, né? Isso aconteceu quase 2 décadas depois dela ter sido oficialmente promulgada, e muitos tiveram que fugir por perseguições da igreja oficial inglesa, né? E ir para outros lugares, e muitos peregrinos foram para Nova Inglaterra, né? Que era os Estados Unidos. Certo. Eles chegaram lá no famoso navio Mayflower, e ao chegarem lá,
se instalaram em Plymouth, que hoje é o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e passaram por períodos muito difíceis de privação de alimento, porque eles não sabiam plantar e colher naquela terra. Entendi. Isso ficou agravado por conta do inverno rigoroso naquela parte do território americano. Então imagine, você vai do seu país para outro país, em uma terra que você não conhece, o clima, a vegetação sofre rigorosamente com o inverno, né? Mas no ano de 1621, na verdade eu falei a chegada em 1621, mas 1621 é o ano da primeira celebração de ação de graças por conta da colheita farta que eles obtiveram nesse ano. Existem vários relatos diferentes, mas geralmente há alguns eventos meio canônicos em qualquer relato que você leia sobre o Dia de Ação de Graças, que diz respeito aos peregrinos terem pedido ajuda aos índios norte-americanos para plantar. E os índios terem ajudado esses peregrinos... No sentido de ensinar... a plantar, e ensinaram as técnicas de cultivo naquela terra. E eles obtiveram, em 1621, uma grande colheita farta de milho. Tá. Então, eles marcaram uma festividade no outono desse mesmo ano. Então, assim, a gente precisa lembrar também que existe uma diferença no calendário, né? Nas estações do hemisfério norte e do hemisfério sul. Essa festividade foi realizada ao ar livre, 90 pessoas participaram, mais ou menos, e durou cerca de 3 dias. E essa festa se propagou, cresceu, e oficialmente, no ano de 1863, Abraham Lincoln instituiu uma quinta-feira do ano, a última quinta-feira de novembro, como Dia Nacional de Ação de Graças. Certo. E, obviamente, isso depois foi cooptado pelo comércio local, tudo. Então, hoje nós temos um Dia de Ação de Graças no estado americano um pouco diferente. Mas há certas coisas que prevalecem, né, na comemoração desse dia, que a gente vai falar já já. Tá. Porque antes eu queria também falar que, citando mais uma vez o artigo do reverendo Hermes Maia, ele diz o seguinte: conforme lei brasileira, uma lei de 22/9 de 66, a Lei 5.110, na quarta quinta-feira de novembro, comemora-se também no Brasil o Dia de Ação de Graças. E essa lei foi inspirada no desejo do embaixador brasileiro Joaquim Nabuco, que, impressionado com as comemorações deste dia em 1909, na Catedral de São Patrício, em Nova York, disse: eu quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um agradecimento universal a Deus. A lei que criaria este dia foi promulgada em 1949, passando posteriormente por regulamentações até a sua forma final em 1966. Então também é Dia de Ação de Graças no Brasil. Não é feriado, mas... Não é feriado, não é a comemoração com o alcance e a envergadura, né, como é nos Estados Unidos, mas no Brasil também é Dia de Ação de Graças. Agora, eu estou dizendo tudo isso para mostrar, Luiz, como a nossa cultura tornou-se secularizada a ponto de não querer mais nem reconhecer esse tipo de coisa. Sim. Eu peguei aqui o artigo que eu falei da CNN, falando sobre o Dia de Ação de Graças. O artigo se chama Thanksgiving. Estados Unidos celebram um Dia de Ação de Graças. E falando sobre a origem, né, de Ação de Graças, o artigo fala que a origem do Dia de Ação de Graças, ao contrário de outras festas americanas, a origem não é religiosa. E aqui a pessoa até argumenta que tem a ver com a colheita que foi celebrada em 1621 e tudo mais, mas existe um esvaziamento, assim, é engraçado isso, né? Um esvaziamento do sentido religioso e cristão do Dia de Ação de Graças, em que os peregrinos puritanos se reuniram para agradecer a Deus pela colheita
que eles tiveram no ano de 1621. Tanto que eu acho que hoje, quando a gente vê essas festas nos Estados Unidos, né, por exemplo, em filmes, como eu disse, a gente vê o pessoal reunido numa mesa, eles comendo alguma coisa, e aí cada um vai dizer do que é agradecido e tal, mas não necessariamente a Deus, né? Então tem essa questão de secularização que você comentou, né? Exato. No decorrer dos anos, a festa foi assumindo certos costumes comerciais e seculares mesmo. Além do banquete, né, e do entretenimento, o Dia de Ação de Graças inspirou outros costumes. Muitos americanos se envolvem em atividades beneficentes no Dia de Ação de Graças. Tem uma tradição notável que é o perdão do peru. Não sei se você já viu isso. O presidente americano perdoa um peru e não mata ele. Eu acho que eu já vi isso. É meio que uma palhaçada, uma pataquada que é feita lá, uma brincadeira, né? Me parece aqui que, segundo a pesquisa que eu fiz, o primeiro perdão aos perus foi dado pelo presidente John Kennedy em 1963. Porque nessa festa eles comem justamente peru, né? Exato, faz tradicionalmente nos Estados Unidos, né? É o peru e tudo mais. Então, existem elementos de secularização na festa, Sim. Mas eu acho que a gente não pode perder a essência da celebração do Dia de Ação de Graças, que é o agradecimento a Deus pelo que Ele fez, a família e a comunidade reunida na mesa, banqueteando e se lembrando das bênçãos que o Senhor concedeu, e mais do que isso, a noção de que nós somos peregrinos nessa terra. Sim. E nós devemos nossa gratidão pela colheita, por termos sido abençoados em nossa viagem, toda a nossa gratidão a Deus. Porque isso é a essência da festa do Dia de Ação de Graças. E eu acho muito importante, Luiz, a gente falar um pouco sobre isso, porque de verdade a gente assume tanta festa ruim na nossa cultura, importa a cultura aqui, né, no Brasil, transforma uma festa diferente, uma festa brasileira, né? Então você tem, por exemplo, a festa do Halloween, como eu disse, e aí você sempre tem o que na festa do Halloween? Bom, você tem... tentam fazer os doces ou travessuras americanos, mas aqui é Brasil, é diferente, né? Nós não temos como ficar passando nos quarteirões, aqui tem muita violência para as crianças ficarem andando na rua. Então, basicamente, o que acontece? As crianças se vestem de monstrinho, alguns se vestem de monstrinhos brasileiros, né? Tipo, Saci, Curupira, dá uma brasileirada na situação. Sim. Às vezes nem é de monstrinho, às vezes até de personalidade diferente, né? Lá no prédio eu vi uma menina vestida de Virgínia. Tipo, ela simplesmente estava com uma roupa normal, entendeu? Que é uma personalidade da época, né? Virgínia não é minha esposa, não, gente. É a mulher que faz coisa de influencer de Instagram aí. Então a gente dá uma brasileirada nisso, né? E a minha pergunta é, por que não celebrar o Dia de Ação de Graças? Ainda mais nós, como reformados, que podemos celebrar uma festa que tem origem reformada, com puritanos que foram para os Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa e comemoraram, bendizendo a Deus, né, por terem conseguido colher depois de tanto tempo. Então eu acho importante a gente ter, de fato, culto de ação de graças e celebrar esse dia, né? Como uma festa positiva, uma festa em que nós podemos, não talvez fazendo as mesmas coisas feitas lá fora, no outro país, mas com a mesma gratidão, né? Colocando isso no nosso calendário e celebrando como um dia de agradecer e bendizer a Deus. Sim, não, com certeza. Eu acho que faz muito sentido, né, a gente usar essa data, por mais que a gente não faça da mesma forma que os americanos fazem, no sentido de comemorar do jeito que eles comemoram, que hoje, infelizmente, é de uma forma secularizada, mas da gente transformar isso, né? Ou voltar às origens, né? Sim. Acho que a gente poderia colocar assim, que é muito, muito interessante e bate também com o final do ano, né? Então, no final do ano, já a maioria das coisas já aconteceram, né? O pessoal já tá tirando o pé do acelerador um pouco, né? Então, tem tudo isso também que eu acho que ajuda a gente refletir um pouco nessa
nessa data, né? Eu acho que... É claro que a gente sempre tem a questão do comércio. E, bom, a Black Friday vem um dia depois, né? Do Dia de Ação de Graças. Sim. Não sei se você comprou alguma coisa nessa Black Friday, Luiz, mas... Eu comprei um roteador. Comprou? Comprei. Eu comprei uns livros pra variar, que ficaram R$3 mais baratos e eu, nossa, isso aqui é muita promoção. É a justificativa, né? Fala, agora que tá Black Friday eu posso. Exatamente. É só pra ter, né, o negócio. Sim. Mas eu acho que... Bom, e nenhum problema com isso, né? Eu não vou ser chato, hipócrita de falar, não, mas isso é só comércio. É como aquelas pessoas chatas que na Páscoa colocam sempre aquelas fotos. Um ovo de Páscoa de 300 gramas, R$100. 2 barras de 150 gramas, R$20. Aí você fala, nossa, que gênio, parabéns. Você nunca tinha pensado nisso. Né? Exatamente. Nunca ninguém pensou nisso. Então eu não quero ser essa pessoa chata. Até porque realmente tem, se você pesquisar bem, né, você consegue comprar algumas coisas com alguns preços bons. Sim. Tem lojas grandes que fazem promoções. Então, principalmente pensando no nosso cenário, né, cenário econômico, eu entendo que muita gente guarda dinheiro esperando essa data para poder comprar alguma coisa. Então, nada contra, né, nesse sentido. Não, é só... Eu acho que o nosso propósito só é dizer que há algo para comemorar. Sim. Além da queda dos preços. Né? É o fato do nosso Deus nos conduzir anualmente. Né? Eu acho legal, Luiz, que a nossa fé, a fé do povo de Deus tem eventos históricos e marcos históricos importantes, sabe? A Páscoa é um deles. Se você for olhar, nós celebramos a ceia do Senhor. Nós não celebramos a Páscoa judaica, né? Sim. O Pessar, a passagem, quando o anjo passou pelo Egito e matou todos os filhos os primogênitos dos egípcios e não matou os israelitas. A gente celebra a ceia do Senhor. Agora, qual o problema de celebrar a Páscoa no sentido da ressurreição de Jesus? Sim. Nenhum. Na verdade, com tanta secularização, eu acho que a gente precisaria fazer isso. Precisa usar esses eventos e esses marcos históricos que ainda estão na nossa cultura para celebrar e mostrar para a sociedade, fazer o povo, né, secularizado, que não crê em Deus, lembrar que nós ainda somos uma sociedade cristã e fundada em valores cristãos. Sim. O Natal é outra festa dessa. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de entender porque que tem crente que não gosta de Natal, que é contra Natal, que fala mal de Natal, que é contra culto de Natal, decoração de Natal, pregação sobre o nascimento de Jesus. Né? É claro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Essa pessoa é a mesma pessoa que na Páscoa compra as 2 barras e fala que descobriu o mundo. Sim, né? É óbvio que não. Agora, não importa o dia exatamente, mas o fato de Jesus ter nascido. O advento, a vinda do Cristo. E eu acho que o Dia de Ação de Graças é uma dessas oportunidades também. E se a gente for parar para pensar, né, a gente estuda a Bíblia e para quem é já mais velho, né, de tempo de igreja, você revê certos temas. Então você estuda um livro ele inteiro, depois daqui 2, 3 anos você estuda o mesmo livro de novo, então você vai fazendo as mesmas coisas porque são verdades que a gente precisa realmente ser relembrado, né? E eu acho que nada mais justo do que a gente ter essas comemorações, né? Então, como você citou aí, a Páscoa, Natal e Dia de Ação de Graças para nos lembrar de certas coisas específicas, né? Exatamente. São... Por exemplo, a gente tem a virada do ano. A virada do ano é absolutamente sincrética no nosso país. É simpatia, é sincretismo, é gente que mistura 5 religiões diferentes na virada do ano, aí faz Rosh Hashanah, que é o ritual judaico, ao mesmo tempo coloca coisa no mar e reza pra não sei o quê, tem que estar de branco, senão vai dar errado. Não pode de branco. Ou de vermelho, né? Aí você olha e você fala, cara, essa pessoa é mística, né? Mas tá lá.
Às vezes até pessoa da igreja. Pois é. Nada quando você botar uma camiseta branca, mais uma vez. Né? Tem que fazer 500 disclaimers aqui. Mas isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida, porque o Deus que governa a sua vida pouco se importa com a roupa com a qual você vira o ano. Tá? Sim. Ele se importa com o seu coração quebrantado e contrito diante dele. Uhum. Mas o Ano Novo é uma festa, por exemplo, absolutamente repleta de sincretismo. E a gente comemora como? De uma maneira cristã. Uhum. A gente dá Feliz Ano Novo, estoura um Guaraná, né? Para os que aí vão ficar ofendidos se falar outra coisa. Come algo em família, ora, agradece a Deus, pede para que Deus nos dê um ano abençoado na presença dele. E é isso que a gente deveria fazer com outras festas. Uhum. Sobretudo aquelas que têm um valor cristão intrínseco. O Dia de Ação de Graças, a Páscoa, o Natal. Por que não? Sim. E a gente tem uma oportunidade, além da virada do ano, de pensar, mais um ano se passou, de um novembro a outro, e mais uma vez eu tenho motivos para dar ações de graças ao meu Deus. Sim. Mais um ano, mais um ciclo, né? Não um ciclo no sentido coaching, né? Terminou um ciclo e começou outro, Deus vai agora te abrir porta. Para com essas doideiras, né? Uhum. É um ciclo de um ano, mais um ano passou. Continuo firme ao Senhor, minha família está diante de Deus. Ele nos abençoou, a gente tem emprego, provisão, saúde, congrega numa igreja fiel. Então isso é motivo para ações de graças. Né? A gente deveria pensar bastante nisso. Bom... E sempre é um motivo para se reunir em família, né? Se você tem familiares não crentes, para falar do amor do Senhor nesse período, para convidar pessoas para virem à igreja no culto de ação de graças, para ouvirem a palavra. Então, nós temos todas essas oportunidades para pregar o evangelho, né? Tudo, no fim das contas, é uma desculpa para pregar o evangelho. Sim. Mas eu queria dar uma olhada com você, Luiz. Você quer falar alguma coisa mais nesse sentido? Sobre alguns textos bíblicos, né, que falam sobre ações de graças. Um deles é o Salmo 103. Bom, aqui no mês de novembro, nós tivemos na nossa igreja estudos bíblicos sobre a gratidão na vida diária. E um dos textos falados foi o Salmo 103, que é um salmo que eu amo esse salmo. Eu contei até a história desse salmo no dia que eu dei o estudo bíblico sobre ele, mas uma irmã querida chamada Rose amava esse salmo, e essa irmã teve um problema, um tumor na cabeça, em 2 meses faleceu por causa desse tumor. E eu e o pastor da igreja, né, na época, fomos visitá-la. 2 dias antes dela falecer, a gente não sabia, obviamente, mas ela já estava muito debilitada, né? Ela foi... É como se o cérebro dela fosse pifando mesmo, né? Era muito grande o tumor, quando descobriu já não tinha muito o que fazer. Sim. E eu li esse salmo para a irmã Rose porque eu me lembrava que ela gostava desse salmo. E eu me lembro dela dizendo... ficou emocionada, tudo, e depois ela disse pro pastor: pastor, eu tô preparada, eu tô pronta. E aí o pastor falou: tá pronta, irmã? Pra quê? Ela: eu tô pronta pra tudo, pastor, eu sei que chegou a hora, eu tô pronta. E de fato ela faleceu 2 dias depois da nossa visita, né? E eu me lembro com muito carinho, né, desse salmo, claro, por causa do conteúdo dele, mas por causa dessa experiência que eu tive também. Sim. Mas é um salmo de Davi, em que o tempo todo nós temos Davi dizendo: bendiga minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, né? A expressão Baruch, que quer dizer bendiga, bendize, essa expressão é muito usada pelos judeus que não falam o nome do Senhor, não falam Yahvé, porque não pronunciam o nome santo, o nome sagrado. Então, algumas vezes eles se referem ao Senhor como Hashem, o nome. Então, eles dizem Baruch Hashem, que significa bendito é o nome. E eles estão querendo dizer com isso, bendito é o Senhor. Certo. E esse salmo começa, né? Le David, de Davi, Baruch, ou seja, bendize nefeshi, minha alma, et Yahvé. Bendize minha alma ao Senhor.
E é um salmo repleto desse sentimento de ação de graças, Luiz, o tempo todo. Ele começa com um louvor a Deus, depois nos versos 3 a 5, ele louva o Senhor que atende todas as nossas necessidades. Bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as iniquidades, cura as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então a gente tem construções nesse salmo, tá? Esse salmo funciona como um quiasmo, que é uma moldura textual. Os versos 2 a 5 são uma parte dessa moldura. Eles vão fechar lá embaixo depois com os versos 19 a 22. Mas a gente tem expressões que são correlatas. Se você olhar o verso 2, bendiga, não se esqueça. E ele fala, minha alma da cova redime sua vida. Minha alma é correlato à sua vida. Bendiga é correlato a não se esqueça. Ele perdoa as iniquidades, é correlato a cura as enfermidades. E o tempo todo ele fala, o Senhor, seus benefícios, ele coroa de graça, enche a vida de bens. Então nós temos um jogo de palavras o tempo todo mostrando gratidão. Bendiga minha alma o Senhor. Não se esqueça dos benefícios. Deus perdoa, cura as enfermidades. Aí começa a falar no verso 6 que o que Deus faz é certo. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Então imagine esse salmo sendo cantado em comunidade pelo povo de Deus, um povo que viu às vezes certas injustiças acontecerem. Mas Davi fala, o Senhor faz justiça. Ele julga os oprimidos, ele cura, salva os oprimidos. E começa a mostrar que Deus se revelou ao seu povo e que o povo dele não tem motivos para duvidar dele. Porque ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu não sei se você já percebeu, Luiz, mas muitas vezes na Bíblia, quando um escritor bíblico quer reafirmar a fidelidade de Deus, ele se volta para algo grande que aconteceu no passado e que testifica isso. Sim. Muitas vezes se volta para Abraão, mas em grande parte das ocorrências, a figura a quem o escritor se volta é Moisés. Certo. Porque, cara, imagina, você tá lá de frente para o mar, fugindo do Egito, depois de um monte de praga acontecer, aí você chega diante do mar, cara, o mar abre. Isso é muito sobrenatural. A gente não consegue ter a dimensão da grandeza, da experiência avassaladora que foi para o povo de Deus passar pelo meio do mar. E é o mesmo povo que depois se tornou incrédulo, né? Acabou realmente é o mesmo povo. Quando a gente olha lá para Hebreus, né, e a gente vê justamente a advertência que Hebreus vai colocar, ele usa essa questão dessas pessoas que viram tudo isso que você falou e pouco tempo depois, não sei se dá para medir o tempo que se passou, mas não muito tempo, as pessoas estavam vivas, elas estavam já incrédulas, já estavam querendo voltar para o Egito e não estavam agradecidas, né? Exatamente. E passaram 40 anos no deserto, né? Como castigo, né? Em Êxodo 7 fala que Moisés tinha 80 anos e depois quando determina Deuteronômio 120, então eles ficaram vagando por causa disso, da incredulidade. Sim. Agora, isso que você disse, o Salmo fala também. Deus manifestou seus feitos e o verso 8 fala que ele é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. E, na minha opinião, a figura que o escritor tem em mente, que Davi tem em mente, é a incredulidade do povo. Sim. Tá falando, Deus manifestou seus caminhos. E mesmo assim ele foi muito bondoso e compassivo, tardio em irar-se, porque o povo ainda assim não creu. Sim. Duvidou. Assim, é muito absurdo, cara, você pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, não é tão absurdo se você olhar para você. Para sua incredulidade.
Porque nós vemos, Luiz, o mar abrir na nossa vida todos os dias, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho e recebemos a misericórdia de Deus. Deus emprega seu poder muito mais em converter o coração de um pecador do que em abrir o mar. Uhum. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e o plano de salvação é para nós. Óbvio que a criação foi afetada pelo pecado, mas a redenção é para aqueles que são eleitos por Deus. Sim. Então, quando Deus toca no coração do povo, de uma pessoa, converte ela, isso é um milagre como abrir o mar. Quando uma pessoa se arrepende, vem para a igreja, dá testemunho de Cristo. Sim. E às vezes a gente se comporta assim, né? Muitas vezes, realmente. E uma coisa que é interessante da gente pensar, né, sobre essa questão de gratidão mesmo, né, de como nós aprendemos que Deus ele é soberano, nós aprendemos que Deus não só nos criou, mas que ele preserva a nossa existência, preserva toda a existência do mundo, do universo, né, e ao mesmo tempo, quando a gente passa por uma situação um pouco mais desafiadora, ou uma questão política, né? Mudou de governo, a gente já parece que se desespera, ou perdeu o emprego, a gente já se desespera. Então, não precisa ser coisas necessariamente grandes, né? Mas é muito fácil realmente a gente, por mais que a gente aprende sobre essas coisas, entende quem é Deus, a gente não ser grato e a gente se esquecer realmente de quem Ele é. Por isso que é importante a gente estar sempre se lembrando, né, disso, estar sempre se lembrando de ter motivos para ser grato e sempre estar falando sobre isso, né? Algo muito importante, eu acho. Com certeza. É óbvio que a nossa vida é repleta de provações, tentações, né? E dificuldades que a gente precisa, que a gente sofre verdadeiramente. Uhum. Mas essas coisas não devem tomar nosso coração a ponto da gente se desesperar. Sim. Você falou de Hebreus, eu lembrei de um texto de 1 Coríntios 10, em que Paulo fala: olha, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e Sim. todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Sim. Bom, só uma observação. Aqui eles não foram batizados por imersão, né? Porque se eles passaram pelo mar, era pelo respinguinho do mar que eles foram batizados. Verdade. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas olha o que o verso 5 fala. Mas Deus não se agradou deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras. E aí, depois tem o episódio do bezerro de ouro. Mas, basicamente, a advertência de Paulo isso é um exemplo para nós não fazermos igual, sendo mal agradecidos. Sim. E não reconhecendo o que Deus já fez na nossa vida. Certo. É coisa muito grande, né? Deus transformar e mudar a nossa perspectiva. Eu não sei como você era antes da conversão, né? Mas depois que a gente se converte, o desespero que havia de tipo assim, tudo vai acabar, nada faz sentido, some. Isso é uma das coisas que transformaram completamente minha vida. E óbvio que eu tenho anseios, ansiedades, dores e angústias, preocupações, mas nada é igual, cara. Nada é do mesmo jeito. Porque eu tenho a vida eterna. Então, os sofrimentos leves momentâneos dessa vida não se comparam com a glória que há de vir. Deus tem um plano para tudo. Ele escreveu meus dias. Sim. Isso muda tudo. O modo como eu lido com os espinhos dessa vida. É uma maneira diferente. Sim. E a gente encontra a gratidão mesmo no meio da pior prova, da pior tribulação. Porque é uma gratidão que vem de uma realidade eterna. A gente tem vida eterna. Então, diante disso, todas as coisas ficam menores.
Tipo, você vê a maquete e você vê ela na frente do prédio, entendeu? Essa é a vida eterna, o prédio. E você olha para as tribulações dessa vida e são só uma maquete. Você fala assim, olha, bom, óbvio que elas são reais, mas elas são muito pequenas comparado ao que há de vir. Então, se isso está resolvido, a gente precisa agradecer em qualquer circunstância. Sim, sim. Mesmo nas mais difíceis. Muitas vezes a gente acaba não entendendo, as pessoas não entendem por que a gente tem que estudar o Antigo Testamento, por que a gente tem que ver sobre essas coisas que aconteceram, mas como o texto diz aí, né, de 1 Coríntios, né, tudo isso foi colocado, né, para nós hoje também como exemplo, para que a gente saiba o que aconteceu, para que a gente tenha mais, como eu posso dizer, mais gratidão por tudo que Deus fez, né? Então, tá aí uma importância de estudar a Bíblia, né? De pegar esses textos e pegar momentos como esse que se passaram e ver como isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Com certeza. Esse salmo ainda continua e mostra... E esse é o centro do salmo, Luiz, os versos 10 a 16. Tá. Quando o salmo Davi fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu não sei se você já teve a experiência... É que você é um cara muito calmo, né? Muito paciente. Mas você teve... Pergunta isso pra minha mulher. Não sei se você já teve a experiência de ser muito rude, estúpido e ruim com uma pessoa e ela te tratar bem e você ficar completamente... Você murchar assim. Tipo, você sumir. Tipo, ter vontade de colocar a cabeça num buraco assim. Sim. Deus faz isso com a gente. Nós éramos rebeldes, inimigos, odiávamos a Deus e Ele nos salvou. E não nos tratou segundo os nossos pecados. Isso quebra nosso coração, estilhaça nosso orgulho. Sim. É como se você fizesse mal a vida toda para alguém e de repente... a gente vê esse tipo de história, né? Como nas histórias de Charles Dickens, em Grandes Esperanças, em Oliver Twist, em que você tem uma pessoa, né, um menino, não posso dar spoiler da história, mas resumidamente, qual que é o espírito de histórias como essa? É um menino que tinha um parente e detestava esse parente. Vou dar uma mudada aqui para não ficar muito igual. Sim. E aí maltratava e só queria o mal. E aí esse menino foge de casa e tal, e de repente o parente está doente. E o menino recebe uma grande fortuna e descobre que esse parente era um benfeitor dele. E todo o mal que ele fez para esse parente em vida, quando ele morreu, ele recebeu toda a herança, sabe, dele. Todos os bens e tudo mais. Sim. E aí você cai em si e percebe que você precisa viver uma vida para dignificar a lembrança dessa pessoa que foi tão boa com você quando você foi má a vida toda com ela. Você foi mal com ela a vida toda. Sim. Só que isso numa escala muito maior, né? Porque Cristo nos deu a sua vida e nos salvou eternamente. E a gente vive uma vida não só para dignificar a lembrança dele, porque ele está vivo. Ele ressuscitou. Então a gente vive uma vida para glorificar ele. É muito maior, né? Nós só fizemos o mal e só recebemos o bem. Então, ele não nos trata segundo as nossas iniquidades e pecados. E aí fala da excelência de Deus, da grandeza, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Duas figuras para mostrar o tamanho da grandeza da misericórdia, porque nessa época que o texto é escrito, o salmista não sabe a distância real entre os céus e a terra. Então na cabeça dele é infinito. Sim. E a distância entre o Oriente e o Ocidente também. Quem tinha pegado um satélite aqui e visto a distância real?
Então, basicamente, ele está falando, ele afasta as nossas transgressões de nós de maneira infinita, se compadece dos seus filhos e ele sabe que nós somos pó. E a pergunta que eu me faço, Luiz, às vezes quando eu leio esse salmo é, Deus sabe que nós somos pó. E nós? Nós sabemos que nós somos pó? Então, com certeza a gente se esquece fácil disso, né? A gente, muitas vezes, se acha uma pessoa maior do que realmente a gente é. Eu, por exemplo, sou uma pessoa alta, então sou uma pessoa grande, mas tenho que me colocar muitas vezes no meu lugar de saber qual que é a minha posição, não só perante Deus, que tem uma distância infinita aí, né? Mas perante as outras pessoas, né? Então, mesmo que a gente não tenha o ato, né, de ser uma pessoa, de fazer algo ruim contra a pessoa, às vezes na nossa cabeça, na nossa mente, a gente pensa dessa forma, então isso é algo que tem que ser revisto sempre, né? Sim. E você falou isso de você ser grande e tudo. A gente corre essa tentação em muitas áreas da vida. Uhum. Quem é muito rico esquece que é pó. Sim. E resume a sua existência aos bens, ao dinheiro. Tem gente que é muito bonita, cara. Não é nosso caso, mas tem gente que é muito bonita e acha que a aparência física... Diga isso por você. Então desculpa aí. Não é o meu caso. Mas tem gente que é muito bonita e acha que a aparência física resume a pessoa. Uhum. É engraçado que a gente vê muitos astros, né, morrendo jovens e parece que é um tipo de modo de eternizar a beleza. Para não ficar velho e não ser lembrado numa fase decadente. Uhum. Mas o texto fala simplesmente que nós somos pó. Existe aquela frase latina famosa, né? Que é o memento mori, lembre-se que você vai morrer. Uhum. Muito usada numa filosofia do carpe diem, que não é a filosofia de vida que o cristão adota, mas é uma frase muito interessante, né? Lembre-se, você vai morrer. Você não é eterno, você não vai durar para sempre. Então, quais as coisas pelas quais vale a pena de fato viver e se agarrar? Sim. Realmente viver em função daquilo. E certamente não são muitas as coisas que nós dedicamos nossa vida. E aí, só para terminar o Salmo, ele usa uma figura para falar que, quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Uma relva que aparece, uma flor que aparece e some. Nós lá em casa tentamos sempre, tem os potinhos de planta, Uhum. e quando aparece uma florzinha na roseira, uma rosa, a gente precisa eternizar aquilo porque ela vai morrer em pouco tempo. E a gente é ruim cuidando de planta, então pode demorar 3 anos para ela voltar, né? Dada a quantidade de água que era para ter e não tem direito. Então, é isso que a gente é. Olhando de uma perspectiva celestial, a nossa vida é um sopro. Uhum. É nada. É pouquíssimo tempo. Então, é assim que nós somos, né? E ainda assim a gente se apega tanto a isso, né? Exato. E não é grato às vezes. Não né? é grato. Não é grato pela... Não sei, se você olhar, tudo nesse mundo é hostil a nós, Uhum. nesse mundo caído. A gente tá sentado aqui gravando podcast, aí daqui a pouco vamos embora pegar o carro. Cara, um carro é muito mais forte que a gente. Uhum. A gente pode escorregar e morrer atropelado. A calçada é muito mais dura que a nossa cabeça, a gente pode bater a cabeça e morrer. Sim. A quantidade de besteira que a gente come no decorrer do tempo, pra gente morrer é fácil, de um infarto, qualquer coisa. A dureza de uma bala que pode pegar na gente. Por que essas coisas não aconteceram? Porque você é bom? Porque eu sou bom? Não. A gente é melhor do que alguém? A gente tem sorte? Tem gente que acha que é isso. Uhum. A gente pode mitigar, diminuir os riscos? Pode. Eu, por exemplo, acho que andar de moto aumenta muito o risco de um acidente sério. Sim. Eu não ando de moto. Mas, se for o dia de Deus me chamar, eu posso estar na minha casa deitado e morrer.
porque ele vai me chamar quando ele quer. Então assim, o ponto é que no fim das contas a gente precisa agradecer a Deus por tudo, porque ele nos dá o dom da vida. Sim. E família e a salvação. E nós estamos integrados na comunidade da fé, e isso é uma grande bênção, né? Com certeza. E só para terminar o Salmo, ele fala que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo, bendigam o Senhor seus anjos. E aqui a convocação para o louvor, Luiz, esse é o verso 20. Você vê que amplia um pouco e aumenta, né? Então mesmo os anjos perfeitos, que não caíram, que são gloriosos, né? São seres celestiais, executam as ordens de Deus, são valorosos em poder, obedecem à palavra de Deus. E eles são conclamados, os exércitos celestiais, a bendizerem o Senhor em todos os domínios. Todos os seres. Se os anjos e os exércitos celestiais louvam a Deus, por que a gente não faz isso? Quem sabe, né? Nos dias dos exércitos celestiais, todo dia seja dia de ação de graças. Sim. Porque eles sempre bendizem a Deus o tempo todo. A gente tem um exemplo, um vislumbre disso em Isaías, quando os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A gente precisa se unir nessa voz de agradecimento e gratidão, sempre recorrendo a isso, né? Nossa vida precisa ser uma vida de constante agradecimento e ação de graças. Com certeza. Com certeza. E aí eu queria terminar falando com você, Luiz, sobre a importância, a gente falou um pouco no começo sobre isso, mas de a gente trabalhar para criar uma cultura e uma cultura na nossa família, na nossa igreja, de gratidão e de ação de graças, né? A gente ainda tem muitos resquícios do pó do deserto de Êxodo. Sim. Da murmuração, né? Querendo as cebolas e os alhos do Egito. Parece que a gente sente o cheiro dos temperos egípcios o tempo todo e ainda reclama do mesmo jeito. E confessando aqui pecado, eu sou muito assim. Geralmente, sempre que acontece uma coisa boa, eu falo porém, e depois desse porém vem alguma coisa ruim que não tinha a menor necessidade de falar naquele momento. Sim. Eu percebi isso quando os meus colegas pregavam no seminário. E bom, no seminário a gente era descatitato, né, na prática de pregação. Uhum. Era esbagaçado. Mas vez ou outra tinha alguém que pregava bem e se salvava, né? E como que funcionava? Você pregava, aí todo mundo saía, primeiro os professores criticavam, aí saía todo mundo, inclusive quem pregou. E os professores ficavam 5 minutos discutindo a nota, se você passou ou não, e chamavam só quem tinha pregado, dava nota, e a gente ficava lá fora da capela esperando. Aí a pessoa saía com aquela cara de pardal, molhado, né, que tava numa tempestade triste, e falava que não tinha passado ou que tinha passado. E eu me lembro que... O cara triste era igual. Mesmo que passou, deve ter levado porque sempre passava assim, com 7. Na misericórdia, sempre era assim. Entendi. Né? Mas quando tinha alguém que pregava bem, eu lembro que às vezes a gente saía e os colegas, nossa, cara, você vai passar, foi bom, tal. E eu lembro que eu sempre falava, mas não sei, cara, porque isso. Cara, eu era sempre chato. Entendi. E eu comecei a perceber isso, infelizmente, só no final do curso, né? Eu coloquei muito colega pra baixo. E eu comecei a perceber que não tinha a menor necessidade de fazer isso. Agora, pensa na sua vida. Quantas vezes você não recebeu grandes bênçãos pelas quais você orou, às vezes, durante muito tempo? Sim. E o tempo todo você arranja defeito, cara, pra falar mal daquilo. Essa questão de reclamar, né, é algo que é muito... que pode se tornar um vício, né? Então a gente começa a fazer, a gente começa a reclamar e como você disse, às vezes a gente tá fazendo isso sem nem perceber, né? Que deveria ser o contrário, né? A gente deveria ser viciado em agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, mas realmente é algo que
é importante que a gente esteja sempre vigiando a respeito disso, porque o que é muito lembrado são as coisas ruins, e como você disse, né, tanta coisa poderia ter acontecido durante o ano, durante toda a nossa vida, que não aconteceu, e a gente só foca nas coisas ruins. Né? Então foca nas coisas que tiraram um pouco a nossa paz e que vão acontecer, e não é por... não vão deixar de acontecer, né? Independente disso, mas a nossa reação em relação a essas coisas é que faz diferença. Então, ser grato muda o nosso modo de viver, o nosso modo de enxergar a vida, né? Exatamente, essa disposição, né, de um coração transformado deveria enxergar que a gente não merece nada, tudo é pela graça. E faz um exercício, né? Você que está ouvindo a gente, faça um exercício com a sua família, esposa, filho, se for solteiro, pode ser com a sua família, né? Ou mesmo você sozinho, em oração a Deus. E veja no decorrer desse ano as bênçãos que você teve. Sim. Né? Conta as bênçãos. Você vai ver que você esquece e muita gente está aí deprimida no final do ano simplesmente por ter memória curta. E por não ter, sei lá, virado milionário, ou por não ter conseguido a bênção idealizada que na cabeça dela era a coisa ideal. Sim. O cargo top, ou para quem é solteiro, namorar a pessoa tal, e porque essa coisa idealizada não aconteceu, parece que nada valeu a pena. E aí você olha ao redor e você está absolutamente repleto de bênçãos incontáveis. Recentemente eu vi, Luiz, um vídeo de irmãos nigerianos que estavam transmitindo um culto. Sim. E terroristas invadiram atirando na igreja e eles correndo, senhoras, que nem conseguiam correr direito, um vídeo muito forte, né? E aí você olha para isso, corta para sua vida e será que você não tem motivo para agradecer? Só pelo fato de Deus ter colocado você para viver a vida no modo easy e não no modo hard, não é motivo para agradecer? Tudo bem, você pode não ser rico, né? Pode não ter nascido no modo very easy. Mas, meu irmão... Considerando todo o contexto, né? Todo mundo o mundo que a gente vive, né? Só o fato de você ser crente e poder ser crente publicamente é um privilégio que muitos dos nossos irmãos não tiveram no decorrer de milênios. E ainda não tem em muitos lugares do mundo. Sim. Então, eu acho que esse podcast vai nesse sentido, né? Seja grato. Não seja mal agradecido. Não seja murmurador. Não nutra amargura no seu coração. Sim. Porque às vezes a gente nutre isso e não percebe e se torna amargo. Fica que nem Mara, a sogra de Ruth, que era Noemi, e falou: me chamem de Mara, porque Deus tornou minha vida amarga. É como se ela dissesse: Deus não se importa comigo e ele brincou com a minha vida e fez a minha vida ser amarga. Então, Deus não faz isso. Deus é bom, nos abençoe e nos guarda. A gente tem muitos motivos para agradecer. Com certeza. Tem mais alguma coisa para falar, Luiz? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então... Só agradecer. Gratidão. Ai. Se você ficou até aqui, nós agradecemos a sua audiência. Acho que é um motivo de gratidão para nós dois esse podcast, né, que nós fizemos no decorrer desse ano. Não é o último do ano ainda, tá? Tá perto, mas não é. Mas só aproveitando, eu agradeço muito à igreja, ao Luiz que esteve aqui comigo esse tempo todo. Muito obrigado, meu irmão. Você foi as 2 mãos e os 2 pés desse podcast aqui. E olha que eu fugi, hein? O Estevam sabe que eu fugi dele um tempão ainda. Mas tá sendo uma bênção participar, tá sendo uma bênção ouvir os feedbacks de vocês, né? Das pessoas que escutam. E também sendo edificado, não só por ter que estudar algo e para falar aqui, mas pelas pessoas que estão participando e que a gente está aqui e escuta. Eu, por exemplo,
tem que escutar às vezes 2 vezes ou 3 vezes o podcast, então isso tem sido muito bom, realmente. Eu agradeço, sou grato por isso, sou grato por você, Estevam. Amém, que é isso. E que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Seja grato ao Senhor, separe esse tempo para refletir com a sua família, agradeçam a Deus, contem as bênçãos com as quais o Senhor tem abençoado vocês e compartilhe esse episódio nas suas mídias sociais, ative o sininho de notificação no Spotify, dê like ali no YouTube, siga a IPJ nas mídias sociais e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e gratas a Deus pelo que Ele tem feito na vida delas. Que Deus te abençoe, até a próxima, um abraço.